Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui comigo nessa manhã para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional nessa manhã de sexta-feira é Deus vê além do que podemos enxergar. Nós vamos meditar na palavra que está no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9. E a palavra do Senhor nos diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha que declaração maravilhosa que o Senhor tem para nós. O Senhor diz que os pensamentos e os caminhos, aquilo que Ele tem preparado para nós, é infinitamente maior do que o que muitas vezes nós pensamos. A nossa mente, quando começa a imaginar aquilo que o Senhor possa ter para a nossa vida, a nossa mente não é capaz de alcançar. Porque diz, assim como os céus estão no alto, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos, declara o Senhor. Quantas vezes na nossa caminhada de fé nós não nos sentimos perdidos, sem conseguirmos ver uma solução para a nossa vida ou para uma situação específica que a gente possa estar passando, né? Quando os nossos planos falham, os nossos caminhos parecem sem saída, as respostas não chegam, é fácil a gente deixar se abater. Porque a gente tenta com a força do nosso braço, tenta buscar uma solução, busca por todos os caminhos, recorrem a várias pessoas, mas as coisas não se resolvem, os problemas parecem não ter fim, a situação parece não ter uma solução, e a gente vai ficando abatido, vai ficando entristecido e acabamos até desistindo de fazer as coisas, de seguir em frente, porque não conseguimos enxergar uma solução ou um fim para aquele sofrimento. Mas há uma verdade, meus irmãos, que nós precisamos ter em nossa mente. O verdadeiro cristão, ele precisa carregar essa verdade na mente e no coração. Uma verdade poderosa que nós temos que lembrar em todo momento. Não importa a luta que você está passando. Porque a palavra do Senhor não coloca, se você estiver passando por tal luta. Não. É em qualquer momento, qualquer circunstância. Não importa o nível da sua prova. Deus vê muito além do que nós podemos enxergar. A nossa visão humana é extremamente limitada. Isso porque nós vivemos por fé. Isso porque nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas caminhamos por aquilo que cremos. Mas muitas vezes nós limitamos a nossa visão e limitamos Deus. Porque nós, em determinado momento, nós somos capazes de pensar que Deus ele não vai resolver aquela situação para nós. Não vai nos dar uma direção. Nós simplesmente olhamos para aquilo que nós estamos passando, nós somos momentâneos. Nós somos imediatistas. Nós olhamos para aquilo que nós estamos passando no presente, neste momento. Mas Deus ele vê o eterno. Enquanto o nosso olhar se limita simplesmente para aquilo que estamos passando agora, neste exato momento, no máximo até essa situação no dia seguinte, Deus, ele contempla o início, o meio e o fim. Aquilo que hoje para nós parece confuso e muito doloroso, o Senhor ele já está transformando esta luta num testemunho, em uma vitória. Todo cristão passa por provação, porque todo cristão é forjado para aquilo que o Senhor tem preparado para ele. O Senhor tem um plano para cada um de nós.
não é só para alguns de nós, para cada um de nós. E nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para viver esses planos. E para isso, muitas vezes, nós somos sim forjados. Somos levados a altíssimo nível de provação, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, santos, limpos, lavados. É isso que o Senhor espera de nós. Então, mesmo quando nós não entendemos, Deus ele já está agindo. Mesmo quando você não consegue enxergar, porque a sua visão está limitada por conta da situação que você está passando, creia que o Senhor está agindo. Ele conhece cada lágrima que você tem derramado. A palavra do Senhor diz que Ele colhe as nossas lágrimas no seu odre. Então Ele conhece cada lágrima que você tem derramado. Ele conhece cada oração que você tem feito no seu secreto, que você tem feito no seu silêncio. Ele conhece cada desejo que está no seu coração, porque o Espírito Santo do Senhor que habita em você comunica tudo aquilo que você está passando ao Espírito de Deus. Então o Senhor conhece tudo, Ele conhece você no mais íntimo do seu ser, nos seus detalhes. E mais do que isso, Ele sabe exatamente do que você precisa, mesmo quando nós não sabemos pedir. Porque inclusive a palavra do Senhor diz que nós não sabemos nem orar como convém. Que o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes a gente não sabe orar. Se vocês se lembrarem, os discípulos, eles não pediram para Deus, para Jesus, poderes, soluções para muita. Eles pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Como nós devemos orar, Jesus? Como? E Jesus deixou um exemplo de oração para nós. Deixou um exemplo de oração. Então a palavra já diz que nós não sabemos orar. E o Senhor, Ele conhece. Ele conhece tudo, mesmo quando Ele sabe que a gente não vai dar conta de pedir. Mesmo quando a gente se coloca diante dEle somente para chorar. Ele está ouvindo o som do teu coração. Ele está ouvindo aquilo que você está pedindo com a sua alma gritando. Mas a sua boca não está abrindo para falar nada. Mas a sua alma, o seu coração está gritando, clamando pelo Senhor. Ele está ouvindo esse som. Então, às vezes demora, meus irmãos, mas o livramento vem. Às vezes, nós precisamos entender que a porta que se fecha, ela é uma proteção. O livramento é uma proteção. Às vezes, o silêncio de Deus é um tempo de preparação para você. É um tempo de forja. Você está sendo moldado. Então confia, porque o Senhor, Ele nunca falha. Ele nunca falha. Os planos do Senhor são perfeitos. E a palavra do Senhor mesmo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então não importa o tamanho da sua tempestade. Deus está no controle de tudo. A tempestade na sua vida pode ser Deus. Porque o Deus é o Senhor da tempestade. E muitas vezes pode parecer que o Senhor não está se importando, mas o Senhor está crendo, inclusive na sua fé. Ele está confiando na sua fé. Ele está no barco. Ele pode até estar dormindo, mas ele está no barco. Não se esqueça, o Senhor nunca te abandona. Ele nunca te abandona. Ele está vendo o que você não vê. Ele está preparando você para coisas que você nem imagina. Ele está cuidando de cada detalhe da sua história. Então eu digo a você hoje, continue firme. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não te desamparou. O Senhor não te abandonou. O Senhor não te deu as costas. O Senhor está cuidando de você.
nos seus momentos de dor, Ele está te carregando nos braços dele. É nisso que você precisa confiar. Você não está sozinho. Todas as outras pessoas ao redor as pessoas do seu ciclo de amizade, as pessoas da sua família, essas pessoas sim, essas pessoas elas podem sim te abandonar. Mas o Senhor não. O Senhor nunca vai te abandonar. Então, creia que Deus vê além do que você vê. Muito além. Descanse nele. Confia nele. Confia no tempo de Deus. É difícil? É muito difícil. Mas confia, porque o tempo dele é perfeito. Ore mesmo que seja em silêncio. Se coloque na presença do Senhor e ore mesmo que a sua boca não abra. Mas ore com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito. Enxergue além das circunstâncias que você está passando. Não se limite a ver com os seus olhos naturais. Peça ao Espírito Santo sabedoria e discernimento para que você possa enxergar com os seus olhos espirituais aquilo que o Senhor tem preparado para você. E permaneça firme na fé. A fé, ela é confiar em Deus, mesmo que você não consiga enxergar a solução. Mesmo que você olhe e fale assim, não tem como, isso aqui não vai se resolver. Então creia, porque é aí que Deus age, porque o Senhor é o Deus do impossível. Mantenha-se firme, mesmo nas tempestades. Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu e Ele vai conduzir você até a vitória que Ele preparou para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração. Espero que tenha feito muito sentido para você. Espero que tenha te dado um ânimo, fôlego e que a sua fé seja renovada neste devocional dessa sexta-feira. Antes da gente finalizar esse devocional, quero convidar você a orar comigo, agradecendo ao Senhor por essa semana maravilhosa que tivemos e pelos dias que ainda hão de vir. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti em nome de Jesus, Senhor, por este dia. Consagramos a Ti o nosso dia, consagramos ao Senhor a nossa vida e Te rendemos graça, porque o Senhor é bom, e o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós escolhemos confiar, Senhor. Mesmo quando a gente não entende os Teus caminhos, nós escolhemos confiar, Senhor. Nós sabemos que Tu vê muito além do que nós podemos enxergar, Pai. Então nós pedimos ao Senhor neste dia, fortaleça a nossa fé, acalma o nosso coração, guia os nossos passos conforme a Tua vontade. E que tudo em nós, na nossa vida, as nossas atitudes, seja para glorificar o Teu santo e poderoso nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigada pela sua companhia nessa semana. Eu agradeço muito você ter ficado comigo até aqui. Eu deixo um grande beijo no seu coração. Eu espero você aqui novamente amanhã, na segunda-feira e em novo horário. Na segunda-feira e em novo horário. A partir de segunda-feira, às 5 da manhã. Eu deixo um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.